no ar, Estúdio Conecta, a sua melhor opção de conexão com a informação. Olá, tudo bem? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que vai assistindo essa entrevista, esse bate-papo. Hoje o Estúdio Conecta num tema muito importante, preocupado com a importância aí das pessoas e desse tema que para nós é de grande relevância aí para a nossa sociedade, tá? Eu sou o Rodrigo Souza, estamos na cidade de Piracicaba, transmitindo para todo o Brasil, para todos os canais, para todos os lugares que vocês possam acompanhar. Meu boa noite para você que está trabalhando, você que está passeando e vai poder curtir aí essa entrevista, esse bate-papo, tá? Bom, hoje um tema mais que especial, um tema onde a gente se preocupa com as causas, onde a gente quer fazer com que a sociedade, com que os órgãos públicos, particulares, privados, públicos, possam aí cada vez mais dar uma atenção, cada vez mais investir nessa situação, nesse tema que é o autismo. Tá? Então nós sabemos da importância e o quanto ele se faz importante na vida das pessoas, principalmente dos familiares que têm o caso de autismo na família. Tá? E nesse dia de hoje, para poder partilhar conosco, com muita alegria, que nós agradecemos a profissional Larissa Ribeiro por ter aceito o convite do Estúdio Conecta para poder falar um pouquinho, para a gente partilhar um pouquinho desse tema de tão importância para nós, tá? Nós agradecemos também as pessoas que enviaram mensagens no nosso grupo particular, grupo de amigos, grupo familiar, perguntando algumas dúvidas aí para a Larissa responder sobre o autismo, tá bom? E você também pode ajudar, pode contribuir, compartilhando depois essa entrevista para que pessoas possam receber esse conteúdo, entender como agir, como fazer, né? E assim você está ajudando alguém aí com o caso de autismo da família, tá bom? Então, vou dar aqui as boas-vindas para a psicóloga Larissa Ribeiro, que aceitou o nosso convite. Larissa, muito bem-vinda, muito obrigado aí por ter aceito o convite do Estúdio Conecta. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Quero agradecer pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante no qual a gente tem que trazer mais conscientização e informação, que também serve para auxiliar as famílias, né? Às vezes que tem algumas dúvidas, observa algumas questões nas crianças de casa, né? No seu meio de convívio, então é um assunto no qual a gente precisa falar. E meu nome é Larissa, sou psicóloga infanto-juvenil e atualmente eu estou com a abordagem da TCC e eu sou especialista em ABA. Maravilha, Larissa. Nós aqui que agradecemos, sempre ressaltando e reforçando que o Estúdio Conecta ele tem como objetivo levar informações, conteúdo, para que as pessoas possam aí agregar nas suas vidas, né, e também contribuir de alguma forma para todas as pessoas aí, tá bom? Então, estamos aqui com a Larissa, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e vamos lá falar desse tema de grande importância aí no nosso mundo, tá? Bom, Larissa, para a gente começar, fale um pouquinho para nós então, né, dessa questão do autismo, o que é o autismo, o que é o TEA, explique para a gente um pouquinho para entendermos aí. O TEA, né, ele é o transtorno do espectro autista, e ele é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança. E por que ele é chamado de espectro? Né? Porque ele se manifesta de formas diferentes em cada criança. Né? Na prática clínica mesmo, nós vemos muitas diferenças em si, né? Algumas crianças, às vezes, que têm uma dificuldade maior em habilidades sociais, a outra que tenha mais dificuldade ali nas partes de atividades da vida diária. Então, o espectro
ele, de fato, indica que é exatamente essa diferença que tem, né, e de formas diferentes, ele se manifesta de formas diferentes e de intensidades diferentes dentro dessa mesma condição, desse transtorno do neurodesenvolvimento. Bacana, legal. A gente fala assim, né, Larissa? Eu aqui, novamente falando, a gente partilhando, e eu coloco sempre para as pessoas, como leigo no lado de cá, e para a gente entender, né, sobre os temas que aqui no Estúdio Conecta nós trazemos, a importância das siglas, a importância das leis, a importância dos direitos, dos deveres, enfim, de todas as situações que envolvem aí o tema que nós estamos abordando, né? Então, muito importante. A gente ouve falar, a gente vê em alguns lugares, a gente vê em mídias, e muitas vezes não entende, ou não, a gente não consegue saber o que significa a simples palavra ou a sigla no geral aí, tá? Muito bom a sua colocação, a gente consegue absorver e entender aí o que isso daí traz para a gente. Bom, só fazendo mais um parênteses aqui, lembrando que do dia 2 de abril, né, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia esse que o mundo todo celebra aí essa conscientização, tá? Então, nós, o Estúdio Conecta, mais uma vez, não poderíamos deixar de passar, o dia 2 já se passou, mas o mês de abril está aí, e nós estamos junto nessa causa, principalmente aí com os familiares, com os casos de autismo na família. Então, nós, Tudo Conecta, conte com a gente, nós não esquecemos, não deixamos passar, e é por isso que nós estamos com o nosso tema aqui, tá? 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Legal, Larissa, seguimos aqui então. Bom, Larissa, fale pra gente, então, em que fase da vida geralmente aparece aí os primeiros sinais do autismo? Muitas vezes as pessoas falando aqui com um convívio, né, na sociedade, com familiares e amigos, às vezes alguns sintomas e por ouvir falar coisa aqui, coisa ali, as pessoas talvez associem com casos de autismo. Como é que a gente pode entender e definir ou separar essas questões aí? Os primeiros sinais, eles costumam surgir na primeira infância, né? Até dentro ali dos 3 anos de idade. Geralmente são casos que chegam para nós em consultório, onde os pais relatam que a criança não responde quando chama, a criança ela evita o contato visual, e é uma criança também que costuma viver no mundinho dela. São queixas que os pais trazem ali quando a criança tem 1 ou 2 anos. Também, às vezes, tem atrasos no desenvolvimento, né? Principalmente na área da comunicação, na interação social, na parte da alimentação. Tudo isso são sinais que já aparecem logo quando a criança é pequena. E quanto antes a gente percebe, mais fácil é de conseguir intervir. Legal. Interessante. Porque as pessoas, às vezes, né, Larissa, acabam ouvindo falar comportamentos, atitudes, semelhanças com a situação do autismo e acham, ou até levam para as famílias, para os pais, no caso, né? Seu filho, eu acho que tem autismo. Eu acho que, né? E os pais, às vezes, acabam ficando confusos, ou às vezes, por falta de recurso, por falta de informação, acabam até achando mesmo, né, que pode ser que o filho esteja aí diagnosticado com autismo. E hoje em dia também nós temos que tomar muito cuidado, porque se trata de diversos sinais, né, sintomas, e também são sintomas que trazem, de fato, prejuízo para a vida daquela criança. Né? Não é, por exemplo, a criança está brincando uma única vez na ponta dos pés, aí já vai alguém e comenta que aquela criança é autista. Não é assim que funciona, nós temos que tomar muito cuidado também com essa questão. Legal, importante, viu, Larissa? Por isso que a gente fala, né? A importância de procurar o profissional, de procurar ajuda, porque às vezes a internet ou até mesmo pessoas que na boa intenção queiram ajudar ou não na boa intenção,
e acabam atrapalhando muito a vida dessas famílias, que às vezes estão precisando muito de ajuda mesmo, e vira uma confusão por trazerem informações que não são verídicas, com laudo e realmente o veredicto do psicólogo aí, para poder realmente, né, dar esse feito, né, da questão do autismo. Mas eu acho importante mesmo, tem que buscar o profissional, né, antes de qualquer situação aí de achismo. Ah, seu filho eu acho que tem autismo, seu filho eu acho que está com autismo, seu filho... Enfim, acho que é muito, bem interessante. Você colocou, principalmente você que tem esses atendimentos, né, Larissa? Você atua nesse caso específico com, né, crianças, então você tem bastante contato nessa situação aí. É verdade? É verdade. Bom, eu acho que mais ou menos nesse sentido. A gente, vamos colocar aqui, Larissa, temos um vídeo para a gente ir partilhando sobre alguns sintomas que podem ser relacionados aí ao autismo, e a gente pode ir partilhando em cima disso daí, né, ou até trazendo alguns fatos do nosso cotidiano, tá? A gente consegue aqui... Opa. Agora foi. Vamos lá. Tem alguns... quiser comentar, Larissa, fica à vontade, tá? Opa. Vamos aqui. Espera aí, deixa eu botar aí. Vou pegar ele do comecinho aqui. Esses são alguns sinais, né? Essa questão de internação do perigo. As estereotipias. Sim. Seletividade alimentar, que é muito comum. Bastante coisa. Eu acho que é interessante nesses pontos, Larissa, que vai bem de encontro com aquela questão que a gente falou, né? Tem muita semelhança com várias questões, por ser criança. Você vê, fechar os olhos, sei lá, abre porta, brinquedos que giram. Então, parece que assim, tem bastante coisa que é semelhante do normal da criança, não sei se é o termo certo colocar, mas que às vezes pode ser que os pais fiquem confusos com informações que chegam para eles com essa questão aí, né? Sim. É que às vezes aparece também uma vez ou outra, né? E as pessoas já acabam achando que entra dentro do espectro. Interessante. É importante, Larissa, a observação, no caso, seria isso? Observar esse comportamento? Teria um período, uma fase? Seria adequado observar o quanto que ele se repete, né? E se de alguma forma ele está trazendo algum tipo de prejuízo para a criança. Por exemplo, essa questão de não ter noção do perigo, né? Onde a criança ela pode se machucar, ela pode cair, né? Essa questão, às vezes, da seletividade alimentar, prestar atenção se isso de fato é porque a criança não gosta daquilo, ou se de fato ela tem alguma questão sensorial, o cheiro, o gosto, né? O sensorial, o toque, a forma do alimento, se é sólido, se é líquido. Então, assim, precisa de uma observação bem cautelosa, e os sinais, eles vão estar aparecendo ali diariamente, e vai ser mais de um sinal, né? É importante isso ficar bem enfatizado, porque, como eu disse, às vezes a criança vai lá uma vez ou outra, e o único sinal que os pais acham que ela andar, às vezes, na ponta do pé. Não, a gente tem que prestar atenção em um todo. Entendi. Legal, muito importante. E também, Larissa, não sei se vem junto do contexto aí, acho que as crianças que estão na creche, escola,
os relatos também dos professores, assim, não sei se entra também alguma ajuda nesse ponto também. Por estar em ambiente diferente, mas não sei se tem alguma Sim, coisa. com certeza. Com É, certeza. A escola, ela é importante até dentro do nosso trabalho com psico, né? sim, Porque a gente sempre vai buscar entender como que tá também o meio escolar dessa criança. Fazer reunião com os professores, ir visitar a escola para observar junto. Então, é bem importante integrar a escola nessa causa também. legal. Legal, muito importante, viu, Larissa? Às vezes, dentro desse vídeo que a gente viu, não sei se é o caso também, né? A criança, por estar em em diferentes ambientes, seja escola, seja com a família, ou seja na casa de parentes, enfim, ela pode trazer algum desses sintomas que foi demonstrado no vídeo e realmente não ser esse caso, mas por situações sei lá, tá muito tempo fora de casa, quando chega, pode apresentar algum comportamento parecido ou desses exemplos do autismo aí. Teria alguma associação ou não? Você fala da criança ficar nervosa e emitir esses sinais? Eu falo assim, se ela fica assim, por exemplo, ela muito tempo fora da casa dela, ou o tempo que ela está na escola, ou o tempo que ela está em outra rotina, sem ser Uhum. o dia a dia dela com a família, e quando ela está com Sim. a família começar a pensar, tipo assim, nossa, ela não fazia isso, está fazendo, ou ela fez um comportamento que não é normal, enfim, que está tudo associado na questão dos sintomas aí do autismo. Não teria essa Uhum. associação, ou pode acontecer às vezes de ter? Pode acontecer. Sim, Não que essa criança não tenha demonstrado esses sinais já anteriormente, mas quando ela tem uma sobrecarga sensorial, pode se intensificar, né, esses certo. comportamentos, para ela, porque ela está tentando ali se regular, né? Às vezes mudou muita rotina, porque o autismo também tem muita questão da inflexibilidade cognitiva, né? Dessa rigidez cognitiva que tem que ser as coisas certas, dentro do padrão. Então, pode acontecer de aumentar a frequência e a intensidade. Mas se a criança é TEA, ela já apresentava os sinais também antes. Legal, entendi. Interessante. Bom, enquanto a Larissa faz aí, quando a gente faz uma, uma pausinha aqui para uma água, eu vou aqui só reforçar então novamente para vocês, tá? Que está chegando, que está acompanhando agora nosso Estúdio Conecta, hoje um tema muito importante sobre o autismo, com a psicóloga Larissa Ribeiro, trazendo informações, conteúdos importantes para a nossa sociedade, para o nosso país, tá? Lembrando que no dia 2 de abril celebra o Dia Mundial aí da Conscientização do Autismo, tá? Então nós estamos aqui para reforçar, para lutar contra essa causa e para ajudar a contribuir de alguma forma pessoas aí diagnosticadas, familiares que realmente precisam de apoio e de suporte, tá? Então, só para lembrar vocês, Estúdio Conecta, conectado com vocês, para contribuir de alguma forma, beleza? Voltando aqui com a Larissa, seguindo nossos bate-papo com as perguntas e dúvidas do pessoal aí, tá? Mais uma vez, pessoal que trouxe para a gente aí essas perguntinhas aí, tá? Larissa, fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa questão aí da parte da deficiência intelectual, tá? O que seria essa, essa, essa deficiência intelectual, se é que podemos falar dessa forma? Bom, muitas pessoas acham que o autismo ele está ligado à deficiência intelectual, mas não necessariamente, né? O autismo ele não é sinônimo de deficiência intelectual. Eu já atendi crianças que têm dificuldades cognitivas importantes, mas eu também atendi crianças com uma excelente assim, capacidade de memória e de raciocínio, né? O que muda dentro disso é a forma como elas se comunicam e como elas se interagem com o mundo. O que pode acontecer muitas das vezes é essa associação do TEA com outras condições dentro do neurodesenvolvimento. Por isso que a avaliação individual
e cautelosa, né, com um neuropsicólogo, com alguém especializado, é fundamental para a gente conseguir, de fato, distinguir, né, se aquela criança com autismo necessariamente tem também uma deficiência intelectual, mas eles não são associados um ao outro. Entendi, perfeito. Importante. Alguns pais perguntaram para a gente também, tá? Dentro das nossas perguntas, alguns pais, familiares, sobre essa questão aí dos sinais. Quais sinais, assim, no autismo? A gente viu o vídeo ali, apareceu algumas coisas, né, que deu para a gente ver, mas para os pais que estão aí, como se diz, marinheiros de primeira viagem, os pais ali que tem aquela, não são muito das redes sociais, das informações, que querem também, né, e tem essa dúvida sobre essa questão dos sinais do autismo na infância. Como é que pode identificar, ou como é que pode observar isso? Bom, alguns sinais mais frequentes que a gente vê é o atraso na fala, né, o pouco contato visual. Às vezes a criança, assim, tem dificuldade na comunicação em si, a ponto dela nem apontar quando ela quer alguma coisa, quando é alguma coisa de interesse dela. Uma criança que não responde quando é chamada pelo nome, uma criança que tem uma dificuldade ali no brincar de forma compartilhada, né? Ela tem dificuldade na socialização, e também em dar funções no brinquedo. Por exemplo, a criança vai pegar o carrinho, ela não vai brincar dando função àquela brincadeira, vum, 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 né, com o carrinho assim e tudo mais. Ela já vai ali querer, às vezes, ficar girando o carrinho, né, que às vezes eles têm bastante mania de girar os objetos. Ela vai querer alinhar os carrinhos, né, tem essa questão assim. Comportamentos repetitivos, né, que são o que nós chamamos ali de estereotipias, a mais vista, né, a mais falada, pelo menos, né, o flap, né, mas existem várias outras estereotipias, às vezes com a perna, às vezes com os olhos, como nós vimos com o menininho no vídeo, que ele fica bastante fazendo assim, Sim. né, ecolalias também está muito presente dentro da infância. Ecolalias é quando a criança, ela repete fora de contexto palavras ou recortes que ela ouviu, né? Por exemplo, se ela ouviu ali talvez alguma fala de um desenhinho, aí fora de contexto no dia a dia dela, ela vai ficar matutando aquela fala, né? Ecolaliando aquela fala, vamos dizer assim. Sim. E seria mais dentro disso mesmo, os sinais principais as quais as pessoas veem são esses, né? Que a parte dos movimentos também de girar, de andar na ponta do pé, a seletividade alimentar, a rigidez cognitiva, né? Que é aquela criança que tem muita dificuldade, assim, para aceitar as mudanças na rotina, o não, né? Mas é aquela dificuldade bem firme mesmo, que a gente percebe Sim. que extravasa, né? Sim. Às vezes em algumas situações. Entendi. E teria alguma, dentro desse foco que você está colocando, na infância, quando a gente fala o autismo na infância, teria, assim, uma parte, seria de 0, de 1 a 3, de 3 a 6, existe uma divisão na idade da criança? Para a gente dar uma... Na percepção dos sinais? Isso. Bom, como eu citei anteriormente, os sinais eles já são vistos lá na primeira infância, né? E eles continuam. O que muda é que, assim, quando a gente não intervém o quanto antes, esses sinais, né, essas manifestações, elas podem acabar se intensificando com o decorrer da idade da criança e, às vezes, até trazendo ali prejuízos reais para ela, né? Então, assim, eles, como que eu posso dizer? Não é que vai mudar de acordo com a fase, mas é que é importante perceber o quanto antes para que não venha a se intensificar, né? Que nem essa questão no atraso da fala,
ali no atraso, talvez, do desfraude, né? Porque o desfraude está ali dentro do 1, 2 anos, o desfraude está ali até uns 4, 3 anos, né? Então, assim, ficar mais esperto com essas questões também. Entendi, perfeito. Importante, porque a gente pode, para a gente, como leigo, a gente fala, caramba, será que quando fala da infância a gente está falando de que período? Está falando de 2, 1, interessante, muito bom, muito E bem tem a questão colocado. do andar. Sim, sim. Esqueci de comentar a questão do andar, do engatinhar, do rolar. Desde bebezinho, se a pessoa percebe que o bebê, por exemplo, é um bebezinho muito molinho, né? Tem um Sim, termo técnico para isso, mas eu vou dizer assim, uma criança que é muito, um bebê que é muito molinho, ele sim, vai ter ali dificuldade para engatinhar, ele não vai rolar. Às vezes, para começar a andar, vai demorar um pouco mais que o normal, né? Vai chegar perto dos 2 anos ali, já não está andando ainda legal. Então, tudo isso são atrasos no desenvolvimento para serem observados. Não entendi. necessariamente que seja o TEA em si, né? Mas a gente Sim, precisa prestar atenção. entendi. Importante, importante. É importante porque as pessoas. E eu acho assim, causa uma preocupação também, né, para os pais, porque a gente ouve até assim, né? Nossa, não tá andando ainda. Filhinho de fulano começou a andar já cedo, o meu ainda não tá com tantos anos, Sim, não andou, não tá andando. Então fica sim, aquela situação de fica. preocupação mesmo com os pais, para com os pais, né? Podemos dizer assim. É importante observar com bastante cautela. Sim, Se esse não andar, ele está também agrupado com não falar, ele está também trazendo mais dificuldades, aí sim é um motivo para se atentar. certo. O Larissa, fale pra gente, o autismo, ele, uma vez diagnosticado, ele tem, existe cura? Ele é uma condição permanente? Como é que ele funciona? O autismo, ele não tem cura, porque ele não se trata em si de uma doença, né? Sim, Ele é uma condição do neurodesenvolvimento, né? certo. Mas isso não significa que essa pessoa ela não vai poder ter não vai poder ter qualidade na vida dela, né? O Sim, autismo ele é dividido nos níveis de suporte, que é o nível 1 de suporte, 2 de suporte e 3, né? certo, Esses níveis, eles existem apenas para a gente pontuar o quanto de suporte aquela criança necessita. E a certo, ideia, dentro do tratamento adequado, é que a gente consiga reduzir esse nível e tornar essa criança mais autônoma possível, para que ela não tenha tanta limitação na vida dela. Mas, em si, o autismo não tem cura. certo. Entendi. Perfeito. Bom, deixa eu aproveitar também, dentro do nosso tema, muito importante, na semana passada, especificamente no dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o governo do estado de São Paulo fez uma publicação, né, muito importante, ou seja, um decreto aí que regulamenta a Lei 18.183/2025, e essa lei vai falar para nós, foi uma matéria até do jornal aqui de Piracicaba, deixa eu ver se colocar ela aqui para a gente partilhar, isso dá para... Opa, peraí, aí, chegou, Foi. chegou. Então tá aqui, eu vou dar até um zoom dela para ficar mais fácil para a gente ver, ó. Bom, tá aqui falando um pouquinho do shopping Piracicaba, terá que criar espaço sensorial para pessoas com TEA. A Larissa já explicou muito bem para nós sobre o TEA, tá? E esse decreto aqui do governo, tá? Muito importante, ele estabelece uma obrigatoriedade de instalação de salas de regulação sensorial em shopping centers com grande fluxo de pessoas, tá? Então, nessa matéria vai falar sobre isso. Ou seja, trata-se de criação de espaços destinados a pessoas com transtorno do espectro autista
e outras condições relacionadas a neurodivergência. Então, a Larissa explicou muito bem sobre a questão do espectro. Essa medida aí, decretada pelo governo do estado de São Paulo, ela se aplica a estabelecimentos que recebem mais de 2.000 pessoas por dia, tá? Então, uma notícia boa para as pessoas aí, para os familiares, essa regulamentação, e mais que merecido para as pessoas, né, que convive com essa situação, terem realmente a sua aí, o seu espaço e também se sentirem bem e cada vez mais acolhidas, tá? Não sei se a Larissa quer colocar alguma coisa nesse sentido. Não, eu só gostaria de comentar que eu achei totalmente bacana, né, essa iniciativa do Shopping de Piracicaba, e eu espero que isso se manifeste, né, em outros locais também, né, eu sei que tem também em aeroporto, por exemplo, da Azul, se eu não me engano é da Azul que também tem, então, assim, eu acho muito bacana essa acessibilidade para que essas famílias também consigam ter um tempo de qualidade, de lazer, né, com o filho delas. Legal, muito importante, verdade. Isso aí vai até para. A gente fala assim, eu conheço pessoas que partilham, às vezes, viu, Larissa, esses lugares que tem muita movimentação, muitas pessoas circulando, e realmente, até as pessoas que não têm, não convivem, né, com alguma situação voltada para o autismo ou outra neurodivergência, as pessoas às vezes não se sentem bem, não se sentem confortáveis nesses espaços, uma vez que acabam não atendendo realmente as situações aí de conforto, ou até mesmo de oferecer o melhor. Enfim, a gente ouve as até... necessidades, né? Isso, perfeito. Então, uma notícia boa, muito boa mesmo, tá? Então, foi aí, 2 de abril foi o dia que foi estabelecido aí, decretado em cima dessa lei, tá? Que está aqui, que é de 2025, 18.183/2025, tá bom? Então, se alguém quiser acessar depois lá no portal do governo do estado e outros órgãos ou meios de pesquisa aí, tá aí para poderem consultar aí, tá? Bom, eu vou aproveitar, enquanto a gente dá sequência aqui, para vocês que quiserem acompanhar a psicóloga Larissa Ribeiro, tá? Vou deixar aqui opa, cadê o arroba da Larissa? Peraí, minha gente, isso aí. Deixa eu sumir aqui com o decreto aqui. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar a Larissa Ribeiro, depois tiver alguma pergunta, sei lá, alguma dúvida, que nosso tempo, ele é curto, tá? A gente não dá pra gente estender muito. E aí a Larissa tá aí também, tá bom? Fico à disposição, podem chamar eu no direct. Tá aqui, a gente fez um recortinho só para não ter erro aí para vocês que forem adicionar. Tá aqui, ó. Segue lá. E vamos que vamos. Seguimos aqui. Muito bom. Larissa, mais uma vez, então, tá? Obrigado. E a gente segue na nossa partilha aqui, tá? Bom, a nossa próxima pergunta, ela vem na questão aí da importância da intervenção precoce no desenvolvimento das pessoas com TEA. Qual a importância dessa intervenção, Larissa? Eu acho que você até colocou alguma coisinha antes já, né? Sobre essa observação, mas fica à vontade para dar mais uma palhinha aí. Tá. A intervenção precoce, ela faz toda a diferença, porque o cérebro da criança, ele é muito mais plástico, né, digamos assim, nos primeiros anos de vida, principalmente ali até os 6, 7 anos de idade, né? E na prática clínica, né, a gente vê
que muitas crianças que começam essa intervenção cedo, elas conseguem avanços bem significativos dentro da comunicação, no comportamento, na independência dela, né? Então, é como aproveitar ali uma janela de oportunidade dentro do desenvolvimento daquela criança. Certo. Então, Entendi. quanto antes a gente buscar ajuda, melhor é. Certo. E a gente, né, até falava um pouquinho sobre aquela questão, eu não sei se a gente pegou um pouquinho desse caminho, Luiz, mas você me ajuda aí sobre as pessoas, o caminho, né? Vai estar aqui na pergunta 10, nossa, em caso de suspeita, mas assim, só para mim voltar um pouquinho nessa aqui, dessa intervenção precoce no desenvolvimento, que você já bem explicou, seria um pouquinho também dessas observações, eu não sei se entra essa questão da criança na escola, dos pais, familiares, não sei, ajuda em conjunto, não sei se seria mais ou menos isso, para intervir uma situação, é um conjunto de coisas, assim? Ou Sim, será pode é necessário uma intervenção multiprofissional, né? Porque às vezes a criança ela vai precisar ali do terapeuta, do terapeuta ocupacional, vai precisar de uma fonoaudióloga, e junto disso, né, dentro desse plano de ação no processo dessa criança, é muito importante que sejam envolvidos os pais e que sejam envolvida a escola, né? A escola ali é mais o manejo de saber lidar com a criança, a escola ela vai ajudar ali numa intervenção de observar a criança, trazer algum acontecimento, e os pais, eles vão, como que eu posso dizer, eles vão estender, né, o trabalho dos profissionais em casa, Sim. com a orientação que os profissionais trazerem para eles. Certo, perfeito. Bom, agora vamos aqui se entra aí como as pessoas com autismo, eu ia falar que se é mito, né? Não sei se é a palavra que está usando, mas algumas pessoas dizem ou perguntam se as pessoas com autismo elas podem ter habilidades ou talentos específicos, se isso aí realmente pode acontecer. Sim, isso pode acontecer, né? Algumas pessoas elas podem apresentar habilidades muito marcantes, né? Como uma memória excepcional, uma facilidade ali com decorar as coisas, facilidade com números, música, atenção a detalhes. Mas é importante eu trazer que isso não acontece em todos os casos e não é um caso isolado para a TEA, né? Tipo, não necessariamente todo mundo que estiver dentro do espectro vai manifestar essas habilidades especiais, porque cada criança ela é única, né? E o mais importante aqui é a gente conseguir olhar para o potencial individual daquela criança, né? E essas pessoas que manifestam essas habilidades especiais que as pessoas dizem, elas principalmente acontecem por conta do foco muito intenso que o TEA tem, né? Que é essa questão do hiperfoco que ela tem, às vezes, em algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de números, ela vai usar o hiperfoco dela e vai estudar muito números, então ela vai ficar muito boa em matemática. Futuramente, ela vai ser um engenheiro ótimo, e sim, com habilidades especiais. Então, pode acontecer, mas dentro do espectro, cada pessoa é única, então não é um caso comum que aparece sempre. Entendi. E interessante. Assim, aproveitando dentro dessa pergunta, da mesma forma que podem ter habilidades, que nem você colocou, né, especiais ou algum talento específico, assim, o que você poderia, se aproveitando aqui, viu, Larissa, o que seria ideal hoje para uma criança diagnosticada com autismo, que tipo de direção, ou seja, falo assim, para desenvolver, que nem você falou mesmo, joguinhos, assim, não sei, existe alguma coisa que ela consiga realmente desenvolver, ter um sobressair um pouco mais, ou é normal, como você colocou, cada criança é diferente, mas existe algum caminho?
dessa parte do desenvolvimento da pessoa diagnosticada já é? Bom, na verdade, a gente vai ali já usar vários recursos educativos em prol de ajudar essa criança no desenvolvimento dela. Mas eu não vejo isso como uma tentativa de manifestar alguma habilidade especial, porque, de fato, essa manifestação de uma habilidade especial, ela é muito singular, vai depender muito da criança, né? Por isso que eu trouxe também essa importância de a gente conseguir ver o potencial individualizado daquela Sim, criança, porque às vezes ela não vai, por exemplo, ser um gênio da matemática, mas ela vai ter uma facilidade com números para ir bem na escola, sim, né? sim. Então, é muito singular. A gente, desde cedo, é importante, sim, né? A gente sempre trazer recursos educativos, a gente tentar ensinar aquela criança das melhores formas possíveis, né? Coisinhas de letra, de número, brinquedinhos sensoriais. É muito importante, sim, né? A gente incentivar isso para uma criança com TEA, mas não necessariamente ela vai desenvolver habilidades especiais devido a isso. Perfeito. Bom, a gente está falando, na verdade, bastante da parte das crianças, até porque a Larissa lida bastante com isso, com essa linhagem. E, viu, Larissa, e agora, assim, os adultos, como é que é? Às vezes eu acho que a gente não vê tanto, eu não sei, pelo menos para mim ou para a proximidade, como é que é para o adulto hoje? Eles podem também receber um diagnóstico, ou é só em fase de criança, o diagnóstico do autismo? Adulto também podem receber esse diagnóstico? Podem. Podem sim, e é um caso que atualmente tem ocorrido bastante, né? Eu tenho visto com frequência adultos ali na casa dos 30, 30 e poucos anos, sendo diagnosticados com TEA. Porque o que que acontece? Antigamente já não se tinha muito conhecimento, né, sobre o transtorno do espectro autista. E dentro disso, às vezes pessoas com um TEA nível 1 de suporte, elas, principalmente mulheres, né, mais comum em mulheres, ela conseguiu se adaptar àquilo, que acontece o tal do masking, que falam, né, o masking nada mais é do que a pessoa aprendeu a mascarar aqueles sinais do Sim, autismo para se enquadrar na sociedade, na rotina dela. Só que o que que acontece? Esses adultos, às vezes, chegam na vida adulta e percebem que, desde sempre, eles acharam que eles são diferentes, né? E começam a ter algumas dificuldades, que às vezes são confundidas como um transtorno generalizado de ansiedade, um TDAH, aí elas precisam de ajuda, aí a hora que você vai investigando a fundo, acaba recebendo um diagnóstico de TEA, muito comum. entendi. Importante, e aí, Larissa, que nem a gente fala, né? Às vezes, não sei se é o caso, mas pro adulto, não sei se ele até acaba ficando um pouquinho mais receioso de buscar essa ajuda também pelos Uhum, caminhos. Não sei se seria mais ou menos essa linha, mas ainda que a criança ela tá em várias situações, escola, família, vários, né, lugares variados com pessoas variadas. Não que o adulto não esteja, mas às vezes o adulto ele é um pouco mais fechado ali e sim. não sei se É, essa linha. tem pessoas Sim, que têm dificuldades, né, de buscar sim, ajuda, só que eu acredito que se a pessoa está tendo, de fato, uma dificuldade ali na rotina dela mesmo, né? Um sofrimento, porque gera um sofrimento. sim. Ela descobrir, digamos assim, um diagnóstico é algo que traz até uma certa validação, né? E o caminho certo ali, adequado para ajudar aquela pessoa. Entendi. É interessante, viu, Larissa? Muito importante, principalmente para as pessoas que vão acompanhar essa entrevista depois, né? Então, é importante buscar ajuda, observar, realmente Sim, não ficar, né, se guardando, segurando aquilo que não está fazendo bem. Seria isso aí, sim, buscar uma ajuda, é o principal, né, Larissa? sim, com certeza, buscar ajuda.
Legal. Bom, vamos falar para a gente, então, um pouquinho, Larissa, o que é a terapia comportamental para o autismo. O que seria essa terapia? Bom, essa terapia, ela é uma ciência que estuda o comportamento e que ensina habilidades de forma bem estruturada e individualizada, né, para aquela criança com TEA, para aquele adolescente. E dentro dessa terapia comportamental, nós trabalhamos a comunicação, a autonomia, as habilidades sociais, e também um dos focos principais dentro da terapia comportamental é a redução dos comportamentos que prejudicam o desenvolvimento daquela criança, né? Por exemplo, ensinar a criança a pedir o que ela quer, ao invés dela chorar, ela aprender a utilizar o mando, né? Que são os operantes verbais. Tudo isso a gente vai trabalhando com estratégias claras e trazendo ali o reforço positivo, né? Para aquilo também, para que aquilo seja leve e sempre respeitando o tempo da criança também. Sim. E teria essa terapia, ela seria posso dizer, é um processo, é uma etapa, Larissa? Como que seria esse primeiro passo? Né? Vamos falar assim, que uma pessoa que buscar uma terapia comportamental, como que seria hoje? Tá. Inicialmente, voltando lá atrás, né, para quando os pais eles suspeitam de um TEA na criança, inicialmente, se for do convênio, é importante que vá primeiro em um pediatra, em um psiquiatra, ou em um neuro, para conseguir um encaminhamento para psicólogo. Certo. Dentro do psicólogo, ele vai fazer avaliação clínica, vai fazer as escalas, e se ele perceber, isso pode ser um psicólogo, por exemplo, da TCC, até, né, que é muito caso, às vezes, é muito comum de iniciativa, criança, às vezes, ela não tem diagnóstico ainda, ela ir para um TCC. Aí, dentro desse processo de avaliação clínica, muitos casos são direcionados para o ABA, né, para a terapia comportamental em si. Então, o primeiro passo é passar por avaliação, né, para a gente observar cada caso e a necessidade desse caso também. Entendi. Perfeito. Então, importante, legal, o pessoal entender certinho, observar para poder realmente direcionar, para saber o caminho certo. E acho que é Isso, importante, dentro das suas colocações, ô Larissa, como profissional, psicóloga, eu acho muito, muito importante os caminhos que a gente deve seguir em relação à orientação do profissional. É que nem eu falo para as pessoas, nos diversos temas que nós temos trazido aqui no Estúdio Conecta, com profissionais, a gente sempre buscar, né, essa orientação e essa direção do profissional, do especialista. Porque às vezes as pessoas falam tanta coisa e tem famílias e pessoas que acabam acatando essas situações, essas colocações, e muitas vezes prejudicando de uma coisa que nem é, a pessoa nem está com um caso de autismo na família, ou outras situações. Então, por isso que é importante realmente falar com o psicólogo, buscar uma ajuda, às vezes pode até direcionar para uma outra situação. Não sei se seria mais ou menos essa linha, né? com certeza, até porque eu já vi mesmo, na prática, muitos casos de erro diagnóstico, da Sim, criança aparecer, por exemplo, na clínica para mim, diagnosticada com um TDAH, e aí, por exemplo, a gente descobre que é um TOD, ou a gente descobre que tem um TEA junto com esse TDAH, né? Então, sim, assim, a avaliação de um psicólogo, de um neuropsicólogo, é muito importante, né? Muito entendi. importante dentro desse processo para a gente saber o caminho certo e também poder passar ali para outros profissionais também, né? Para fonoaudióloga, para TO, para pedagoga, dependendo do caso. Sim, sim. Importante, Melanie, e até dentro dessa sua colocação,
me traz uma recordação de um profissional também da área da saúde, da área da enfermagem. Ele atuava na UPA e ele falava para mim, Rodrigo, 85 a 90% dos casos que aparecem na UPA, onde eu trabalho, na época que ele me contou, né? Ele falou 85 a 90% é casos emocionais. A pessoa chega com dor no peito lá e não é coração, enfim, são situações, e aquilo que você falou, então se não tiver um especialista, um acompanhamento, um direcionamento, né, bem trabalhado, chegam várias situações e às vezes até diagnóstico que podem aí complicar emocionalmente a pessoa ou a família, né? Então Sim. A pessoa comentou comigo isso aí, foi uma coisa que depois eu observei e falei, cara, que interessante. Ele falou 80, 90% na UPA onde eu atuo esses casos. E aí a gente conversou um pouquinho sobre essa parte de intervenção, de primeiro da atenção básica, enfim, porque entrava bem nessa linha que você está colocando mesmo, de ser encaminhado para uma coisa e, enfim, já na verdade, é outra situação. Bem interessante. Sim. Mas, bom, muito. Larissa, estamos chegando já na nossa reta final, praticamente. Eu aqui tenho nossas perguntas, acho que nossas dúvidas. Tinha mais algumas coisas que chegou ainda hoje, mas, enfim, deixa para a gente partilhar uma segunda parte. Eu sempre falo para as pessoas que vêm aqui como convidado, eu falo, gente, se vocês toparem, a gente faz um parte 2, para poder trazer mais temas, mais conteúdo, mas não tem como não se, posso dizer, não deixar passar novamente esse agradecimento, porque, de novo, uma causa muito importante para todos nós, como cidadãos, como a gente partilhava um pouquinho antes também, né, dessa parte. De novo, eu, Rodrigo, falando, gente, o mundo dá para ser melhor, pode ser melhor, desde que nós contribuímos, né, possamos contribuir de alguma forma, da forma que der para a gente, seja você profissional, seja você, aonde você se encontra, mas que a gente faça realmente algumas ações ou situações boas que vai ajudar algumas pessoas. E é esse o objetivo nosso, e a Larissa hoje é mais uma que vem para contribuir, mais uma que chega e com certeza vai ajudar muitas pessoas, tá, Larissa? Deixa para você quiser falar alguma coisinha, alguma colocação que não ficou aqui ainda, pode ficar à vontade, viu? Eu só quero pontuar novamente, né, a importância dessa conscientização que é fundamental, né, porque ela vai mudar a forma como a sociedade vai entender e acolher o autismo, né? Eu acho que isso a gente tem que levar para todo lado mesmo, ampliar, independente da área da pessoa, do lugar, e até para ajudar também essas famílias que estão com dúvidas, estão com questões em buscar ajuda, em buscar atendimento, né? Conscientizar que elas busquem, de fato, um apoio de um profissional especializado, que elas procurem a ajuda, porque quanto antes a gente buscar, melhor né? Que às vezes os pais também têm medo disso. Perfeito. Para não aproveitar muito, para não tomar muito do seu tempo, finalzinho de tarde hoje, uma mensaginha do André chegou para mim, ele falou, nossa, pergunte para a doutora, ele até mandou assim, pergunta para a doutora, se, ele falou assim, é uma pergunta acho que interessante, até eu falei, nossa, não tinha pensado. Ele falou assim, Larissa, se nos casos, no caso de atendimento que é realizado hoje para as crianças, do que você faz ou outro profissional faz, ele perguntou assim se os pais ou os responsáveis pelo autista, eles são trabalhados também, ou é outra situação? Ele pediu essa pergunta, eu falei, bom, deixa eu ver se eu consigo encaixar para a Larissa. Interessante essa pergunta. Deixa eu pensar. Bom, pelo menos na minha jornada profissional, eu sempre gostei muito de acolher os pais, né? Faz parte do meu trabalho, e eu vejo profissionais que também realizam esse trabalho,
de orientar, né, a família dentro daquilo que está sendo trabalhado com a criança e também buscar validar, acolher esses pais. Eu já cheguei, por exemplo, até a encaminhar, né, mães para grupos terapêuticos, por exemplo, que tem na cidade, de pais atípicos, né, para que ela Sim. tivesse ali um espaço dela, um momento que ela conseguisse conversar com mais pais atípicos, para ela se sentir acolhida. Então, eu acho que é mais dentro desse caminho que a gente consegue integrar os pais. Legal. Não sei se eu respondi bem, né, o que ele perguntou. Muito legal. Nossa, nossa, se eu como faço para a Larissa a pergunta, ele mandou agora de tardezinha. Falei, bom, vamos lá colocar, mas muito interessante. Eu fiquei pensando depois, falei, porque dentro do contexto que a gente falou, Larissa, a gente falou vários pontos, desde da sigla, do espectro, do TEA, e até as questões da deficiência ou dos sinais da infância, enfim, tudo que nós partilhamos, por detrás sempre tem alguém que está ali, seja o pai, seja a mãe, seja um familiar, um avô, um tio, enfim, sempre tem alguém, e aí é interessante dessa forma que o André coloca, porque realmente, né, tipo, qual que é a carga, qual é o limite, ou qual é o ponto que essas pessoas estão também, para poderem continuarem ajudando e cuidando, ou até mesmo se esforçando aí para conduzir, para que tenha um melhor aí para um autista na família. Eu achei bem interessante mesmo, né, Larissa? Esse cuidado. É interessante. É aquela história, né? Quem cuida de quem está cuidando. Né? Esses pais, eles estão ali numa luta diária, uma luta que muitas das pessoas nem imaginam, né? O quão grande é essa luta, e eles precisam desse acolhimento, precisam Sim. dessa escuta, né? Desse espaço. Então, assim, por mais que a gente atue com a criança, a gente pode dar ali um direcionamento, talvez falar para ele, ó, você não tá bacana, não tá legal, busque um atendimento psicológico, né? Busque uma rede de apoio, a gente sempre tenta direcionar da melhor forma possível. Legal. Bom, por aqui, eu acho que para a gente fechar com chave de ouro, muito bom, viu, Larissa? Mais uma vez, então, deixar aqui meu agradecimento em nome de toda a nossa equipe do Estúdio Conecta, da nossa forma, do nosso jeito, a gente vai caminhando e espero que você tenha gostado e deixo aqui aberto para você também, mais uma vez, quando quiser, se precisar de alguma divulgação, pode contar com a gente, tá? Que a gente está à disposição. Opa. Muito Contei obrigado. Comigo também. Gostei Tá do bom, convite, estou muito feliz em compartilhar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece aqui, tá? Você quer colocar alguma consideração final? Tá tranquilo? Estou tranquila, quero agradecer mesmo. E dizer que eu estou aberta, caso também alguém queira, né, conversar, porque aqui o nosso tempo, ele é muito, né, curto, podem me chamar no direct, no WhatsApp também, caso precisem de alguma coisa. Maravilha. Deixamos aqui, então, a rede social para o pessoal que quiser fazer contato com a Larissa aí. E, de novo, muito obrigado para você, por toda a família aí também, tá? Pela disponibilidade, pelo cuidado, pelo carinho de pessoas como você e outros que se colocam à disposição para poderem aí contribuir com a nossa sociedade, com o nosso mundo. Dessa forma, com certeza, a gente vai, de grão em grão, construindo um mundo melhor. Deus com abençoe, certeza. tá, Larissa? Muito assim obrigado. Seja, Até uma Deus próxima. abençoe. Até. Vou encerrar, então, aqui a nossa... Opa, deixa eu Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Até mais, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, a gente está encerrando agora mais um tema importante com a profissional Larissa, e a gente agradece a todos vocês aí que puderem compartilhar esse tema importante em nossa sociedade, tá? E a gente aguarda vocês para os próximos temas, para os próximos.
Não deixe de acompanhar a gente aí, tá bom? Na rede social, YouTube, lá, se inscrevam no nosso canal. Muitos temas estão por vir ainda. Aguardem, sigam a gente lá, se inscrevam. Rede social, Instagram, estamos lá também, Estúdio Conecta. É isso aí, pessoal. Contamos com vocês para dar mais conteúdos e informações. Deus abençoe a todos e até uma próxima. Valeu!